Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um tema de matemática básica, que é a ordem das operações matemáticas. Em que ordem a gente deve resolver as operações quando elas estão numa expressão. Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José, e vamos então conversar sobre essa ordem das operações. Para a gente decorar, uma sigla boa é essa aqui, PEMDAS, PEMDAS, que ela diz justamente a ordem que é para a gente resolver. E qual é esta ordem? Primeiro, parênteses. Tudo que tiver entre parênteses eu resolvo primeiro. E de que forma se eu tiver vários parênteses? Sempre de dentro para fora. Primeiro os parênteses que são mais internos e depois os mais externos. Normalmente a gente representa, à medida que vai ficando mais externo, em vez de parênteses, colchetes ou chaves, tá? Mas, por exemplo, em alguns programas como o Excel, você representa tudo por parênteses. Então aí você tem que prestar atenção de dentro para fora, tá? Depois, expoentes. Tudo que é expoente e ao mesmo tempo raiz. Porque alguns talvez ainda não tenham aprendido, outros já. A raiz nada mais é que um expoente um pouquinho diferente, tá? Então, a gente resolve primeiro os expoentes e raízes também, a seguir dos parênteses. Depois, multiplicação e divisão na ordem que eles vierem, tá? Então, da esquerda para a direita, eu vou fazendo multiplicação e divisão na ordem que eles vierem. Eles têm a mesma ordem de precedência, tá? E depois, adição e subtração. Eles também têm a mesma ordem de precedência. Então, da esquerda para a direita, o que vier primeiro eu vou resolvendo. Beleza? Então, basicamente, esta é a ordem das operações PEMDAS. Só lembrar que parênteses é primeiro, expoente é segundo, em terceiro lugar, multiplicação e divisão junto, e em quarto lugar, adição e subtração junto. Tá legal? Então, vamos resolver algumas aqui. 15 dividido por 5 vezes 3. Divisão e multiplicação. Elas têm a mesma ordem de precedência. Então não tem parênteses, não tem expoente, e elas têm a mesma ordem. Então eu faço na ordem que estiver. 15 dividido por 5 vezes 3. Primeiro eu faço isso aqui. 15 dividido por 5 dá 3. Que vezes 3 dá 9. É importante mostrar que isso é diferente se eu tivesse assim, 15 dividido, uma fração, sobre 5 vezes 3, porque nesse caso, o 5 vezes 3 está todo encampado pelo traço de divisão. Então, neste caso, é como se eu estivesse fazendo 15 dividido por 5 vezes 3. Eu tenho que fazer primeiro o que está no denominador. E se eu tivesse alguma coisa no numerador também, o que está no numerador em separado, o que está no denominador em separado e depois dividir. Então, aqui eu preciso fazer isso primeiro e depois fazer 15 dividido por isso. 5 vezes 3 dá 15, 15 dividido por 15 daria 1. Isso aqui dá 15. Ok? Próxima. De tudo aqui, primeiro, parênteses. Então, eu vou resolver isso aqui. Isso aqui dá 3. Quando não tem nenhum sinal aqui, é porque tem uma multiplicação, que pode ser um pontinho ou um xizinho, 5 menos 3 dá 2, e esse 2, tudo isso aqui estava elevado ao cubo. Menos 5 vezes 4. Agora, o que eu faço? Expoente. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, isso aqui é 3 vezes 8, menos 5 vezes 4. Aqui eu posso fazer ao mesmo tempo, porque um não vai interferir no outro. Ou posso fazer em linhas separadas, tá? 3 vezes 8, 24. Menos 5 vezes 4, 20. 24 menos 20, 4. Perfeito? Agora essa aqui é um pouquinho mais longa, pode assustar um pouco, mas ela é moleza, a gente vai destrinchar ela rápido. Olha só. De novo, primeiro, parênteses de dentro para fora. De dentro para fora. Quem diz parênteses, como eu falei, diz colchetes e chaves, tá? Então, tem que fazer primeiro
tudo que está aqui dentro. E de tudo que está aqui dentro, entre subtração, né, e divisão, eu preciso fazer primeiro a divisão. Então, se alguém pensou em 6 menos 4 dá 2, dividido por 2 dá 1, não. Eu tenho que fazer isto aqui primeiro. E o resto eu repito tudo. 2 mais 4 dividido por 24 menos 5 vezes 6 menos 4 dividido por 2 dá 2. Fechou? Repete tudo, repete tudo. Isso aqui é igual a 2 mais 4, agora tem que fazer esse parênteses, dividido por 24 menos 5 vezes 6 menos 2, 4, vezes 7. Agora, entre subtração e multiplicação, tem que fazer primeiro a multiplicação. Então, isso aqui vai dar 2 mais 4 dividido por 24 menos 20. Porque isso aqui dá 20. Vezes 7. Igual. Vamos lá. Agora tem que fazer esse outro parêntese. Então vai dar 2 mais 4 dividido por... Não precisa mais, né? Que o colchete vai ser resolvido agora. Dividido por 24 menos 20 dá 4. Vezes 7. Daqui eu faço divisão e multiplicação, porque elas têm precedência em relação à soma, na ordem que estiver. Então eu tenho que fazer primeiro isto aqui. 2 mais 4 dividido por 4 dá 1, vezes 7. Multiplicação em relação à soma tem precedência, então faço isso. 2 mais 7, que dá 9. Perfeito? Espero que a explicação tenha sido adequada e que os exercícios tenham tirado qualquer dúvida que de repente vocês poderiam ter. Tá legal? E agora eu convido vocês a fazerem o tradicional 3C mais I. Compartilhe, comente, curta, inscreva-se no canal ativando as notificações para você ser avisado de novos vídeos como esse aqui. Tá bem? Um grande abraço!